Olá, bom dia. Graças a Deus pela audiência de cada um dos irmãos, mesmo nesta manhã fria. Muito obrigado por estar conosco. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, suas famílias, e que nós tenhamos o desejo de louvarmos o nosso Deus esta manhã. Amém? Meus queridos, vamos ler então um versículo. A palavra de Deus nos diz no Salmo 62, versículos de 5 a 8. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Salmo 62, versículos de 5 a 8. Então, como eu disse para vocês, meus queridos, uma grande bênção estarem conosco esta manhã. Temos então o nosso tempo para louvarmos e adorarmos o nosso Deus. Sempre lembrando que, se porventura algum dos irmãos tiverem algum problema, alguma situação, entre em contato conosco pelos comentários, mas qualquer coisa você procura iniciar ou fechar e abrir novamente o aplicativo do seu celular ou até mesmo o seu computador, ok? Às vezes pode ser que seja algum probleminha na sua rede ou no seu computador e às vezes pode ser algum problema na nossa rede, no nosso computador, ok? Vamos orar nesse momento então. Eu quero convidar a todos que abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos e nós vamos orar. Oremos então. Pai de amor, nós queremos agradecê-lo por sua graça e misericórdia sobre nossas vidas. Muito obrigado pela semana que passou, por esta que se inicia. E nada melhor, Senhor Deus, do que iniciarmos essa semana estando em comunhão com o Senhor e também com os nossos irmãos, mesmo que de maneira virtual. Abençoe, Senhor Deus, cada um conforme a sua fidelidade. Agradecemos principalmente aqueles que, mesmo num dia frio e favorável a estar descansando, o Senhor os abençoou, que eles estivessem acordados. E agora, Senhor Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Abençoa também aqueles que assistirão em outros horários. E pedimos as suas bênçãos sobre nossas vidas, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, então, bom dia a todos vocês que estão aí escrevendo nos comentários. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Então, às vezes vocês podem escrever alguma coisa ali no comentário, pode fugir no momento, lembre-se que tem um delay aí, mas procurarei tanto quanto possível ler aqui as mensagens de todos vocês, ok? Vamos então passar para o nosso versículo, vamos colocar aqui na tela dividida, vamos ler então Jeremias capítulo 17, versículos de 7 a 8, vamos lá então? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Meus queridos, hoje de manhã nós cantaremos 3 hinos que foram pedidos na quarta-feira. Cantaremos o hino que a dona Rosângela pediu, o hino que a minha esposa pediu e também que o Emanuel pediu. Dona Eida pediu um hino e nós vamos cantar o 304 do cantor cristão hoje à noite, tá bom, Dona Eida? Então, desafio a todos vocês que quiserem que nós cantemos um hino aqui nas nossas transmissões, por favor, coloca nos comentários o hino desejado. O que vocês vão notar é que nem sempre eu conseguirei colocar um coral cantando ou até mesmo uma igreja, uma congregação cantando. Se porventura o hino que o irmão ou a irmã pedir não tiver na voz de uma congregação, vou colocar pelo menos o fundo musical e aí nós podemos cantar nas nossas casas, tá bom? Então hoje pela manhã nós vamos começar cantando o hino pedido pela dona Rosângela. Vamos cantar então Firme nas Promessas, ok? Vou colocar aqui a tela inteira. Vamos cantar então Firme nas Promessas, o hino que a dona Rosângela pediu na quarta-feira. Então o irmão e a irmã que quiserem podem
colocar aí os hinos que quiserem que cantamos nos próximos cultos, coloque nos comentários. Vamos cantar então 154 do Cantor Cristão, Firme nas Promessas. Muito bem, então, meus queridos irmãos, nós cantamos Firme nas Promessas, 154 do Cantor Cristão, a dona Rosângela que pediu este hino, e agora nós vamos cantar o número 81 do Cantor Cristão, Amigo Incomparável. Eu achei um irmão cantando este hino, ele canta apenas 2 estrofes, mas eu creio que todos os irmãos conhecem, vão poder cantar junto com ele. Vamos já sem delongas para o número 81, colocarei aqui para os irmãos. Então vamos cantar apenas 2 estrofes, primeira e segunda estrofe, número 81, Amigo Incomparável. Colocarei novamente aqui a tela inteira e vamos cantar então o número 81.
bem, meus irmãos. Como eu estou dizendo para vocês, nós cantamos os nossos dois primeiros hinos desta manhã, foram escolhidos pelos irmãos na quarta-feira. Então, os nossos comentários estão abertos. Se porventura vocês gostariam de cantar algum hino hoje à noite, nós cantaremos o hino 304, que a dona Eida nos pediu hoje no culto da noite. Então, hoje pela manhã nós vamos cantar 3 hinos pedidos e um hino que é novo. Eu disse para os irmãos e tenho desafiado a todos para que cada semana nós aprendamos um hino diferente. Então, depois dos avisos, nós vamos cantar um hino do HCC, que pelo menos para mim é novo. Vamos então passar aqui para os nossos breves anúncios. Dividirei a tela novamente. Vamos lá? Meus irmãos, ainda nós estamos debaixo da permissão ou da falta de permissão da nossa prefeitura. Então, lamentavelmente, os nossos cultos presenciais estão suspensos. Eu sei que há expectativa de todos os irmãos para que possa, de alguma forma, essa situação toda acabar, mas estávamos abrindo no mês de junho, e eu creio que o primeiro culto do mês de julho nós também abrimos, mas por conta de toda a situação, do aumento dos casos aqui na nossa cidade, a prefeitura restringiu os cultos e outras atividades. Mas, lamentavelmente, os nossos cultos continuam suspensos. Porém, meus irmãos, as nossas transmissões ao vivo, elas continuam regulares. Cada domingo pela manhã às 9 horas, como hoje, assim como cada domingo à noite às 19 horas e quartas-feiras às 20 horas, nós estamos fazendo nossos cultos regularmente. O Senhor tem nos abençoado e permitido que também nós possamos fazer, nós temos feito, na verdade, cultos ou reuniões de oração. Tivemos um tempo muito gostoso com os jovens ontem, tivemos um tempo muito bacana com os homens ontem, nós oramos uns pelos outros, então temos procurado usar a tecnologia ao nosso favor. E daqui a pouco eu vou anunciar para vocês uma coisa bem bacana que gostaria de fazer com aqueles que tiverem interesse. Meus irmãos, período diário de oração. Então, não deixemos de orar. A oração é uma das bases da vida cristã. Então, tenha o seu período diário de oração. Aqui na nossa igreja, nós temos desafiado os irmãos a pegarem um horário e orarem, seja individual, seja com a sua família. Então, não deixemos de orar, ok? E as visitas remotas, que também tem sido uma bênção. Essa semana eu conversei com a dona Rosângela, também conversei com o Douglas Neuza e o Caleb, vendo como ele está gordinho. Então, meus irmãos, uma grande bênção. Também eu tive o privilégio de conversar com o Guilherme. Já essa semana vou procurar conversar com mais algumas famílias aqui da nossa igreja e também famílias de outros lugares que têm assistido os nossos cultos regularmente. É muito bom nós podermos conversar, orar um pouco. Então, fique atento que ainda hoje eu vou entrar em contato com aqueles que terei o privilégio de visitar virtualmente ou de maneira remota durante a semana. Então, meus irmãos, eu quero, antes de nós passarmos para o hino o hino que nós conheceremos, eu quero anunciar para vocês uma ideia bem bacana que eu tive, e isso para poder ajudar aqueles que estão nas suas casas e que querem se aplicar em conhecer mais a palavra de Deus. Então, no mês de agosto, todas as sextas-feiras, às 20 horas, no mês de agosto, nós faremos um estudo bíblico. Começaremos então na primeira sexta-feira de agosto, que, se eu não estou enganado, é o dia 7. Então, nós faremos todas as sextas-feiras, às 20 horas, durante o mês de agosto, pelo aplicativo Zoom, um grupo de estudos bíblicos, ok? Eu vou colocar para os irmãos, hoje à noite ou no máximo na quarta-feira, o assunto que nós vamos estudar. Então, por mais ou menos 1h30, nós faremos ali uma reunião, e o aplicativo Zoom é bacana que nós podemos, então, conversar. Eu posso apresentar o material pela tela do meu computador e os irmãos podem ver. Então, a partir, não da semana que vem, mas da outra semana, daqui 2 semanas praticamente, nós começaremos então um grupo de estudo bíblico
É aberto a todas as pessoas, não precisa ser aqui da nossa igreja, mas o nosso interesse é que outros pastores possam ajudar e nós tenhamos então aulas cada semana, uma aula diferente, ok? De algum assunto que nós determinaremos com antecedência, ok? Então, fica aí a dica para que, se porventura o irmão ou a irmã tem disponibilidade e vontade, a partir então da primeira sexta-feira de agosto, nós iniciaremos um grupo de estudo bíblico pelo aplicativo Zoom, ok? Muito bem, então, meus irmãos, essa era a surpresa. Eu disse para os homens ontem que teria uma surpresa, e aí então estou anunciando para todos vocês. Vamos então para o hino que nós vamos cantar esta semana. Pelo menos para mim, era um hino desconhecido. Eu conhecia apenas a melodia, mas não conhecia a letra. Número 13 do HCC, Deus sábio, invisível, perfeito, imortal. Então, um hino que fala bastante sobre quem é Deus. E vamos cantar alegres então, cantaremos hoje de manhã, cantaremos hoje à noite e também cantaremos na quarta-feira. Colocarei novamente o hino aqui, em toda a tela, preenchendo toda a tela, e vamos cantar então, número 13, Deus sábio, invisível, perfeito, imortal. Muito bem, meus irmãos. Grande bênção este hino, assim como eu disse para vocês. E é um desafio para cada um de nós aprendermos novos hinos. Então, se para você foi como para mim, no meu caso foi a segunda vez que eu ouvi, porque tinha ouvido a primeira para colocar aqui para os irmãos. Mas eu realmente não o conhecia e é sempre bom nós podermos aprender hinos novos. Então, meus queridos, vamos para o nosso último hino desta manhã. Vamos cantar então 314, Estou Seguro, no Voz de Melodia chamado Que Consolação, mas no Cantor Cristão 314, Estou Seguro, o hino que a minha esposa pediu na quarta-feira. Vamos cantar então 314 e mais uma vez um bom dia para todos aqueles que estão chegando, chegaram no decorrer do nosso culto, bom dia para cada um de vocês. Vamos cantar então 314, cante na sua casa, meus queridos, não tenha medo de louvar ao Senhor. 314, Estou Seguro.
Muito bem, então, meus queridos irmãos, foram os hinos desta manhã e grande bênção as verdades que nós temos cantado. É por isso que é tão importante que nós possamos cantar hinos. Lembrem-se do versículo que nós falávamos há 2 anos atrás sobre o fruto. ah, Agora me fugiu o versículo. Ah, vamos ler lá. Hebreus capítulo, Hebreus capítulo 13. O fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ó, tá vendo? Eu tinha falado o versículo, agora me fugiu. Deixa eu ler aqui para os irmãos. É Hebreus capítulo 13. Vamos lá. Quero passar vergonha aqui. Vamos falar o versículo, porque é tão importante que nós cantemos. Ah, versículo 15, 13 e 15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, precisava só daquele empurrão inicial, eu tinha esquecido o início do versículo, mas é muito importante, meus queridos, que nós entoemos louvores ao nosso Deus. Bem, meus queridos irmãos, nós esta manhã ouviremos e veremos a pregação do pastor Daniel. Faz tempo que nós não tínhamos o privilégio de ouvi-lo, o pastor Daniel vai falar sobre isso na sua pregação. Eu já lhes adianto, meus irmãos, que infelizmente a câmera dele acabou, vamos dizer assim, pregando uma peça, né? Porque ele estava um pouco distante, assim como eu estou e vocês estão me vendo, né? Enquadrado, vamos dizer assim. Só que de alguma forma a câmera pegou só o rosto dele, tá? Eu até estava brincando com ele, dizendo: imagina, né? Alguém com uma televisão grande vai ver o rosto do pastor Daniel gigante, mas por favor, não se atenha a isso. Ouça a pregação da palavra de Deus, que o nosso coração esteja aberto. Ele vai dar um breve testemunho e depois ele pregará a palavra de Deus para cada um de nós. Então, grande bênção ouvi-lo. Ele também está nos assistindo. Um grande abraço para ele e também para a dona Irene e dona Yara, que escreveram ali aqui nos nossos comentários. Então, meus queridos, sem mais delongas, vamos para a pregação do pastor Daniel. Que Deus nos abençoe e fale aos nossos corações. E depois da pregação, nós teremos o nosso tempo de escola dominical. Olá, irmãos, tudo bem? Graças a Deus, mais essa oportunidade. Estava com saudade de poder estar com os irmãos, né? Eu sei que ainda não estamos juntos presencialmente, mas fazia muito tempo que eu não podia trazer uma mensagem. Não que eu não podia por não estar autorizado, mas porque a igreja, né, no primeiro momento na pessoa do pastor Wesley, depois a igreja no geral, entendeu a situação que a gente estava vivendo e nos permitiu ter esse tempo de afastamento das funções, principalmente de trazer mensagens para os irmãos, devido a todas as novidades que nós vivemos, né? A gente teve muitas coisas que aconteceram nesses últimos meses e, bom, Deus ainda tem feito muitas coisas através de nós e por nós. Há um caminho a ser percorrido que a gente não sabe exatamente como e onde nós estamos indo, mas a gente sabe quem está nos guiando e isso é o que nos dá mais confiança de prosseguir na jornada, né? Independente do que acontece no nosso dia, agora alguns dias bons, outros melhores, outros piores, mas em todos eles Deus. Então nós louvamos a Ele por sua misericórdia, sua graça, seu amor para conosco. Agradecemos tantas pessoas que têm nos apoiado, sabe, de maneiras variadas. Deus é muito criativo até para usar os seus servos, né? E louvamos a Deus porque Ele tem nos dado a bênção de ver outras pessoas mostrando seu amor para conosco, e isso realmente é motivo de grande alegria para nós também. Mas gostaria muito, irmãos, eu sei que os irmãos sabem das minhas convicções quanto ao estudo da palavra. Os irmãos sabem que eu tenho procurado trazer sempre estudos de forma expositiva, pegar um livro e nós podemos estudar textos inteiros para podermos compreender o que Deus queria transmitir para nós nos dias de hoje, usando esses homens que escreveram esses livros inspirados.
mas nas próximas oportunidades que eu tiver para trazer mensagens, eu vou falar sobre coisas que Deus tem agido nas nossas vidas. Desde que tudo começou, não somente com relação à saúde da Luciana, mas a pandemia e tudo mais, nós temos visto que Deus tem agido em algumas áreas específicas da nossa vida. E Ele tem nos ensinado muito. Ele tem dado cursos intensivos, cursos de aprimoramento e aprofundamento em muitas áreas da nossa vida. E eu gostaria de compartilhar algumas dessas coisas que Deus tem feito conosco. Todos os versículos que eu vou falar aqui, não creio que são versículos novos para ninguém, mas a aplicabilidade dele na minha vida, na vida da minha esposa hoje em dia, são mais intensos do que eles eram. Porque uma coisa é você ler, entender, outra coisa é você depender daquilo que você está lendo e entendendo, né? Você colocar completamente a sua confiança nisso. E é isso que a gente vê Deus fazendo hoje nas nossas vidas. Ele tem transformado a nossa mente. Há uma transformação, uma renovação da nossa mente, para que nós deixemos de confiar, às vezes de uma maneira intelectual somente, e colocarmos isso numa prática muito maior de vida. Quantas vezes nesse período que a gente passou até agora, a gente não questionou o sentido de que será que realmente eu acredito nas palavras que estão aqui escritas? A gente muitas vezes se pergunta, porque não que aquilo não seja verdade, mas como a gente cria superficialmente na verdade. O quanto Deus tem aprofundado essas verdades e aplicado de uma maneira muito mais intensa nos nossos corações. E é isso que eu gostaria de falar com os irmãos. Hoje, especificamente, eu gostaria de falar sobre o tema da oração. Deus tem agido nas nossas vidas e tem colocado um peso muito grande quanto à necessidade de orarmos. Uma coisa que eu já falei com alguns amigos e pessoas que nos mandaram mensagens também é que é muito interessante que eu particularmente eu não parei minhas atividades de trabalho. Eu tenho dado aulas tanto quanto dava antes lá na escola. Na verdade, tenho até dado mais aulas do que eu dava até o final do ano passado. E, e mesmo com uma agenda ocupada como eu tenho, hoje em dia eu tenho muito tempo para orar. E o que que mudou? Mudou a minha sede, fome de buscar a presença de Deus, né? Aquela questão de muitas vezes você levantar e ficar um pouco no telefone, ou você levantar e ficar só de preguicinha. Hoje em dia não, hoje em dia a gente já enxerga muito melhor a necessidade de orar mais. E tem muito ainda para orar, tem muito mais para melhorar. Tem dias e dias, tem dias que a oração está consumindo a minha vida e fazendo com que eu ore por muito tempo durante o dia. Aí tem dias que você relaxa, que você não se aplica tanto à oração, e certamente são os dias e momentos que Deus volta a chamar minha atenção e dizer: olha, preciso continuar. Não é sazonal, não é temporário, é algo que tem que fazer parte da sua vida. E eu creio que muitas das razões pelas quais Deus prolonga algumas situações nas nossas vidas é para que a gente possa entender verdadeiramente o que significa crer e viver uma vida de fé de acordo com a vontade de Deus. Tem tanto ainda para aprender, irmãos, tem tanto. Eu tenho reconhecido a minha total incapacidade e tenho reconhecido também que só Deus pode mudar as situações. Então, eu tenho buscado reconhecer a grandeza dele e me humilhado para que ele possa ser exaltado cada vez mais. As pessoas não enxerguem mais a mim, mas possam enxergar a Jesus Cristo. E uma coisa eu posso garantir, que mesmo com todas as situações que nós estamos vivendo, eu não me tornei uma pessoa perfeita. Eu continuo falho, eu continuo pecando, eu continuo tendo as minhas dificuldades no meu dia a dia,
mas eu vejo que hoje eu tenho um peso e uma urgência muito grande de não prolongar nenhuma situação. Se há algum erro, se há alguma dificuldade, o desejo de consertar o mais rápido possível, porque a gente não quer que haja nada entre nós e Deus, né? Então, isso é uma dádiva, isso é um privilégio, isso é uma coisa que somente Deus pode fazer na vida dos seus filhos. É um pai que nos ama, é um pai que nos ama. E eu gostaria muito de falar, então, nessa manhã, com os irmãos, sobre a oração. Mas antes de falar sobre a oração e antes de orarmos, eu gostaria de falar um pouquinho e agradecer a todos que têm orado por nós. Agradecer profundamente a todos que têm orado por nós. Não seria possível nós estarmos aqui hoje vivendo o que estamos vivendo por conta somente de nós mesmos. Deus tem usado muitas e muitas pessoas para nos apoiar. E isso também nos dá força de pensar, não, nós vamos prosseguir. A palavra, puxa vida, a palavra de Deus tão doce a cada manhã, tão especial para nós, mas o apoio dos irmãos e ver o quanto o corpo de Cristo é um corpo unido é algo muito, muito rico, muito recompensador. Eu tenho visto também que através da situação que nós estamos vivendo, muitas pessoas têm também, não somente eu tenho sido beneficiado com a questão de buscar orar cada vez mais, mas eu vejo que muitas pessoas também têm orado mais. Pessoas têm reconhecido a brevidade da vida, têm reconhecido que tudo pode mudar de uma hora para outra, então têm se dedicado mais. Irmãos, eu não sei quanto tempo mais nós teremos, e eu digo nós, num coletivo geral de estarmos aqui na Terra. Eu até, vez ou outra, falo com algumas pessoas dizendo, eu não sei se Deus colocou essa doença agora na Lu, justamente só no finalzinho. Não é, é o final das nossas vidas, não. É o final de toda a vida dos cristãos na Terra. Talvez seja isso. Não, eu não tenho a ousadia de pensar que Deus colocou isso na nossa vida e que nós somos algo importante quanto ao arrebatamento, mas eu acredito que Ele tem nos dado oportunidade, tem usado isso também para dar oportunidade a outros cristãos, para que esses também venham a orar mais, a ter vidas mais consagradas a Deus e a poderem servi-lo de uma maneira melhor. E se Deus quiser, eu peço aos irmãos que orem, se for da vontade de Deus, que possa a Lu ser curada disso. Mas minha maior oração é que a Lu não seja curada disso, porque nós vamos para o céu, todos juntos. E ela vai com o corpo ainda aqui na terra, doente. Mas quando chegar lá no céu, o corpo dela vai ser completamente restaurado. Então, não tenho expectativas de que. Eu não tenho expectativa. Não, não são as minhas maiores expectativas que ela seja curada aqui na terra, mas sim lá no céu, juntamente com todos nós. Então vamos lá, vamos ao estudo da palavra. Vamos falar sobre oração, mas antes disso vamos praticar oração. Oremos. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque Tu és o soberano. Tu é aquele, Pai, que nos guia de maneira perfeita. O Senhor está sob o controle, Pai, de todas as situações desse mundo. E quando nós vemos o quanto o Senhor é poderoso, porque somente um Deus todo-poderoso seria capaz não somente de coordenar situações globais, gerais, mas de coordenar situações específicas, individualizadas na vida de cada pessoa. Nós vemos que as dificuldades que nós temos passado têm afetado as pessoas de maneira diferente. E não é porque as pessoas têm perspectivas diferentes, têm classes sociais diferentes, não. Nós temos sido afetados diferentes porque o Senhor tem usado
em cada um, de uma maneira diferente, as situações que nós estamos vivendo. Então, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor está de maneira tão especial agindo através da tua igreja. Deus, oramos confiados no Senhor. Oramos confiados no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa usar tudo isso para o engrandecimento do teu nome. Que o teu nome seja conhecido cada vez mais. Que nossos irmãos, ó Pai, que têm passado por perseguição nesses momentos, possam fazer o teu nome conhecido cada vez mais. Que aqueles que estão doentes possam fazer o seu nome conhecido cada vez mais. Que aqueles que estão desempregados, os que estão com emprego, cada um, na situação que se encontrar, possa fazer cada vez mais o seu nome conhecido. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas faltas. E nos ajuda, Pai, nessa manhã, a todos estudarmos a Tua Palavra e sairmos com mais convicção de que vale a pena orar. Vale a pena investir nossas vidas a falarmos com Deus soberano sobre toda a terra. Obrigado por estar sempre disponível a nós. Obrigado por sempre estar interessado nas nossas vidas. E nós te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus, o unigênito. Amém, Senhor. Vamos falar sobre três pontos bem simples, mas que são fundamentais para o nosso entendimento sobre a oração. Três características que nós podemos dizer sobre a oração. Primeiro, que a oração ela deve ser submissa. Depois, que a oração deve ser constante. E, por fim, a oração precisa ser feita em fé. Então, esses três pontos que nós vamos ter nessa manhã. Então, vamos diretamente ao primeiro ponto. A oração, ela precisa ser submissa. Quando nós falamos em oração, é impossível haver uma oração que não seja submissa. Porque oração é quando nós abrimos o nosso coração diante de Deus, expondo que nós precisamos dele. E como é que alguém que precise de alguém, de outra pessoa, pode, em sã consciência, pensar que pode exigir? Você precisa. Se você precisa, você não pode exigir. Né? É interessante que às vezes você vai em alguns lugares em que está sendo feita alguma ação de caridade, alguma ação para ajudar uma pessoa, e as pessoas às vezes ficam lá, não, mas eu não gosto disso, não gosto daquilo, mas você está em necessidade. Como é que você pode ter coragem de exigir alguma coisa? Não é que você tem que aceitar de qualquer forma. Não é que você vai fazer e vai ter que engolir de qualquer forma. Não é isso. Mas você ter a audácia de pensar, não, eu quero exatamente dessa forma, eu quero que funcione exatamente de acordo com minha visão e padrão. E essa é talvez os maiores erros que nós temos. Porque a nossa visão e padrão, nosso entendimento é completamente limitado. E quando nós oramos a Deus, entendemos a submissão que nós precisamos ter e de delegar a Deus, reconhecer que Ele sabe o melhor para nós, isso sim é ter entendimento. Isso sim é ter sabedoria verdadeira. Porque se nós pensamos que nós temos qualquer percentual de capacidade de tomar uma decisão melhor que Deus, nós estamos num caminho muito errado. Então a oração precisa ser submissa. Nós entendemos isso através de alguns versículos importantes que Deus deixa bem claro para nós. Queria convidar os irmãos a abrir em primeiro lugar para o livro de Mateus, capítulo 6. Livro de Mateus, capítulo 6, quando o Senhor Jesus Cristo está ensinando sobre oração para os seus discípulos. Vou pegar minha Bíblia aqui na minha mão. Mateus, capítulo 6, Jesus está ali, né, depois que os discípulos chegaram a ele e pediram para que o Senhor Jesus os ensinasse a orar, né? E eles vão assim receber a oração modelo, né? Conhecido por muitos como o Pai Nosso, mas eles vão aqui receber a oração modelo.
E logo no início da oração modelo, que diz assim, versículo 9, né, fala: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então nós vemos aqui que a vontade de Deus ela é soberana. E nossa oração deve reconhecer isso, que a vontade de Deus seja feita. Então precisamos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. E nós vemos que o padrão da submissão dessa oração é o padrão celestial. Porque a vontade de Deus deve ser feita na terra da mesma forma que ela é feita nos céus. E nós sabemos que lá no céu não existe nenhum erro, não existe nada que esteja acontecendo hoje que não seja completamente de acordo com a vontade de Deus. E quando houve algo que não foi de acordo com a vontade de Deus, nós também sabemos o que aconteceu lá nos céus. Houve aquela expulsão de Satanás e 1/3 dos anjos que acabaram seguindo. Então nós devemos entender que a vontade de Deus vai ser feita assim também, e deve ser feita. E nós, como servos de Deus, quando orarmos, devemos pedir: Deus, seja feita a tua vontade. A tua vontade deve ser feita, e não a nossa. Porque a tua vontade é melhor, porque a tua vontade é perfeita, porque a tua vontade é a única que vale a pena viver. É aquela que um dia vai ser provada pelo fogo, e todo aquele que seguiu e que buscou a vontade de Deus tem a convicção de que suas obras vão ser aprovadas por Deus porque foram feitas segundo a vontade dele. Então nossa oração deve seguir esse padrão. E não somente bastava que Jesus ensinasse isso, mas ele colocou em prática esse princípio. Ele colocou em prática quando ele lá, prestes a ser crucificado, ele ora da mesma forma, pedindo que a vontade de Deus seja feita. Vai comigo para Lucas 22. Livro de Lucas, capítulo 22, e versículo de número 42. Lucas 22, e versículo de número 42, que fala, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então não existe exemplo maior do que esse. O homem perfeito, o homem que nunca pecou, o Filho de Deus que veio dar a sua vida por nós, ele, quando orou, falou: se for da tua vontade, porém, seja feita a tua vontade e não a minha. Se o próprio Senhor Jesus Cristo falou essas palavras, quem somos nós para fazermos diferente dele? Quem somos nós para pensarmos que podemos exigir qualquer coisa de Deus, se o próprio Filho de Deus perfeito não exigiu? Nós somos filhos de Deus por adoção. E muitas vezes pensamos sermos melhores do que Jesus. Ah, não, eu não penso assim. Não, talvez não pense falando, mas na prática pensa. Então todos nós precisamos entender que nossa oração precisa ser submissa. Precisa ser submissa. Vai comigo para mais um versículo. 1 João capítulo 5. Então hoje os irmãos vão andar um pouquinho mais na Bíblia comigo, né? Como eu disse, não vai ser tópico, né? Vai ser tópico, não vai ser expositivo. Então a gente vai ficar andando em alguns versículos para poder trabalhar sobre esse assunto em específico. Então 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15 diz assim: E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, segundo a vontade dele, ele nos ouve. Então, não adianta a gente chegar e falar: Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, Deus, faça assim, faça assado.
e achar que Deus vai. Não, Deus vai, ele pode, mas que ele deva fazer o que a gente está pedindo. Não. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. E nós somos provados dia após dia para ver se nós realmente acreditamos nisso. Então, dentro da sua oração, caro irmão, se submeta a Deus. Ah, é muito fácil falar, difícil viver. Verdade, verdade. Você tem que muitas vezes orar pedindo: Deus, me ajuda a crer nisso. Me ajuda a crer. Me ajuda a aprender e a aprender, né? Eu gostei muito desse conceito que eu vi recentemente, que nós não devemos somente aprender, mas apreender, de guardar, de reter dentro de nós aquela verdade. Então deve estar incrustado no nosso coração essa verdade, que uma oração que agrada a Deus é uma oração submissa. E nós sabemos que a oração é assim porque Jesus ensinou e Jesus praticou oração submissa. Segundo ponto, antes de passar no segundo ponto, eu gostaria de ler uma citação do Arthur Pink, no livro Deus é Soberano, em que diz assim: solicitar a Deus em nome de Cristo quer dizer solicitar-lhe algo em harmonia com a natureza de Cristo. Pedir algo em nome de Cristo a Deus Pai é como se o próprio Cristo estivesse formulando a petição. Só podemos pedir a Deus aquilo que Cristo pediria. Pedir em nome de Cristo, pois, significa deixar de lado nossa própria vontade, aceitando a vontade do Senhor. É bem aí. É bem esse ponto que eu estava enfatizando. Então nós precisamos entender que se o próprio Filho de Deus assim fez, nós que oramos em nome dele, devemos fazer igual. Devemos fazer igual. Entendendo que o que nós oramos deve ser como Cristo oraria. E não precisa ficar fazendo uma mega meditação, o que Jesus falaria agora numa oração, mas a gente sabe, só quem estuda a vida de Cristo sabe o padrão das coisas que ele fez, o que ele pediu, e ele sabe todas as coisas que ele pediu, Deus Pai atendeu, porque foram feitas segundo a vontade de Deus. Então nossa oração precisa ser submissa. Segunda coisa que nós vamos ver, então, que a nossa oração deve ser constante. Nossa oração deve ser constante. O texto mais famoso e mais importante sobre a constância na oração se encontra em Lucas capítulo 18. Talvez o irmão estava pensando, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. É um bom texto. É o texto mais resumido sobre o tópico de oração constante ou incessante. Mas Lucas capítulo 18 nos mostra o princípio da necessidade de orarmos e persistirmos em orar. O cristão deve ser permanente. Deve ser permanente. E não pode começar a orar e outro dia depois desistir de orar e aí orar de novo. Não. Nossa oração deve ser uma prática permanente, constante, sempre, sempre. E Lucas capítulo 18 mostra um princípio importante para nós, que eu gostaria de ler junto com os irmãos. Lucas 18, de 1 a 8, diz aqui o Senhor Jesus Cristo. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos,
que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Então, nós vemos algumas coisas importantes aqui nesse texto. Primeiro, nós vemos um juiz mau sendo comparado com um juiz bom. Esse juiz não temia Deus, ele não tinha zelo por Deus, ele não respeitava Deus, ele era iníquo. Então ele pensava ser Deus, né? Às vezes a gente fala que algumas profissões pensam ser Deus, né? Tem é, é, algumas profissões acham que podem ser Deus e profissão X tem certeza que é Deus, né? Se fala de médico, de advogado, de juiz, e tantas outras profissões às vezes colocam essa marca nas pessoas, né? O que é uma rotulação exagerada. Mas aqui nós vemos claramente essa figura de um juiz iníquo e de uma pessoa que queria ter acesso ao seu direito. Importante a gente lembrar o contexto desse texto, né? A sociedade daquela época não dava voz à mulher. E as viúvas, então, puxa vida, elas tinham seus direitos mais dificilmente assistidos, porque por justamente não ter um homem que pudesse representá-la para poder alcançar o seu direito. E aqui esse juiz ele estava sendo constantemente perturbado. Perturbado constantemente, toda santa noite. Ele queria ir para casa, queria descansar. E quem é que estava lá para conversar com ele? Essa viúva. Todos os dias. E ele falou: Olha, eu vou atender ela, uma hora ela vai me molestar. Eu entendo assim: eu vou atender ela antes que ela me dê uns tapas. Antes que ela venha me agredir fisicamente. Eu não quero chegar a esse ponto. Então, eu vou atender a causa dela. Então, nós vemos que havia um direito. Né? Esse juiz não pensou: eu vou fazer isso, mas ela não tem causa, ela não tem razão. Não, ela tinha razão. Mas ela não estava sendo atendida por ser uma mulher viúva. E aí Jesus Cristo nos depara com a seguinte informação, a seguinte frase que nos deve fazer meditarmos. Considerai. Versículo número 6, ele fala, considerai no que diz o juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Tem tanta verdade aqui. Então, primeira coisa, considerar. Eu gosto muito desse verbo, muitas vezes a Bíblia nos coloca, né, diante desse verbo, porque o verbo considerar sempre me dá a ideia de para um pouquinho e pensa. Você não está pensando, você não está raciocinando direito. Dá uma respirada aí, dá uma pensadinha. Se esse juiz, sendo tão mau e não respeitando a Deus, ou seja, não era um juiz honesto, não era um juiz que defendia a causa de quem mais necessitava, era um juiz que provavelmente aceitava até suborno. Se esse juiz mau, por ter sido molestado não, por ter sido importunado tantas vezes, com medo de ser molestado, ele atendeu a causa de uma viúva, quanto mais Deus com seus próprios filhos. Ele não chama Deus com seus servos, ele não chama Deus com aqueles com que ele resgatou, ele nos chama de filhos. Será que Deus não vai fazer isso? Então a primeira coisa que nós devemos fazer aqui é considerar. A Bíblia nos traz ao ponto de considerar. Depois disso ele fala assim, aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite. Nós vemos agora a atitude daqueles que clamam. Os escolhidos de Deus aqui, eles não somente oravam eventualmente, esporadicamente. Era constante oração. Junta muito com essa ideia de que nós precisamos orar sempre. Dia e noite eles estavam diante de Deus, entregando a sua causa. Deus, eu preciso da tua ajuda. Dia e noite. Dia e noite. Mas então só por você orar dia e noite, Deus é rapidinho para te atender.
ainda que pareça demorar-se. Às vezes Deus permite que nós fiquemos por um período que nós achamos por mais, às vezes um pouco demorado, mas Ele está controlando aquilo. Ele está controlando aquilo. Ele não vai permitir, como a gente leu recentemente, agora eu não vou lembrar qual é o devocional, acho que foi dos jovens. Deus não vai nos permitir ficar um pouquinho além do que é necessário. Quando estiver pronto, vai estar pronto. Deus, ele sabe exatamente, para mim, eu gosto de algumas imagens para tentar reforçar o meu entendimento, porque eu sou uma pessoa visual. Então, se eu coloco uma imagem na minha cabeça, eu gravo melhor. Então, para mim, Deus está como se fosse na época do Natal, e a gente está assando aquelas aves bonitas, né, no Natal, e aí tem aquele pininho. Quem é que deixa, depois que o pininho levantou a ave dentro do forno? Ninguém. Está pronto, terminou. Agora é hora de deliciar-se com aquilo. Deus, ele sabe exatamente quanto precisa de tempo. E quando aparecer aquele pininho saltado na nossa vida, Deus vai tirar. Vai tirar a aprovação, vai tirar a dificuldade, porque ele vai dizer: está pronto, eu cheguei onde eu queria. O artista sabe até que ponto ele vai trabalhando. Eu já não sei se os irmãos têm, às vezes na minha timeline no Facebook aparecem alguns videozinhos assim, e aí eu vejo algumas pessoas fazendo algumas coisas com madeira ou com pedras, e eu penso, pá, tá bonito. E a pessoa não para. E ela continua e continua e continua até ficar inacreditável. O ponto ali, eu, como um mero cidadão, já estaria satisfeito. Tá bem bonito, tá bem, dá para entender bem direitinho. Mas só um artista que é habilidoso sabe como chegar na perfeição. E aí você vê aquilo e você fica apavorado como Deus pode dar habilidade para uma pessoa assim. Então Deus sabe o tempo todo, sabe o tempo todo. Mas aí também ele nos depara, por fim, com uma pergunta que é também importante nós considerarmos, que é: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Por isso eu digo, irmãos, e disse no início, que Deus talvez esteja me dando uma oportunidade ímpar de terminar minha vida aqui na terra tendo fé nele e demonstrando que eu confio nele. E a minha oração é que, ao ele retirar, quando ele retirar e como ele retirar esse problema das nossas vidas, que a minha fé não venha mudar, venha ser firme, constante nele. Que quando as ondas baixarem, a gente só tenha por vontade de agradecer e de ficar louvando a Deus, mas não nos afastarmos e nos acomodarmos. Será que o Filho do Homem vai achar paz na terra? A paz na terra, desculpa, fé na terra. Será que ele vai encontrar fé na terra? Que possamos ser aqueles que ele encontrará crendo nele. Nós também temos essas verdades, eu vou ser mais rapidinho, Mateus capítulo 7, quando Jesus fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. E aí ele continua falando sobre também uma outra comparação, em que ele fala sobre um pai e um filho com fome. Ele vai dizer: quem é o pai que o filho pedindo pão vai lhe dar uma serpente, uma pedra? Ou vai lhe dar uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai vos dará tudo quanto lhe pedirdes. Então nós precisamos acreditar nisso. Nosso Deus não dá coisas, não traz coisas más para as nossas vidas. As situações difíceis não são coisas más nas nossas vidas. Deus tem capacidade de transformar qualquer coisa em algo proveitoso para nós. Então nós precisamos crer nisso.
E Jeremias capítulo 29, nós também temos essa verdade em que ele fala que nós buscarmos, nós o encontraremos, e nós o encontraremos quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. Eu gosto muito que o versículo 14 inicia dizendo assim, ó, e vos deixarei achardes. Então ele nos deixará achá-lo. Ele vai fazer com que nós possamos achá-lo quando nós o buscamos de todo o nosso coração. Que trabalho é esse? Não é só buscar a Deus, mas é buscá-lo de todo o nosso coração. E por fim, antes de chegarmos no terceiro ponto, pastor Silas Campos, querido pastor da igreja onde meus primos frequentam, ele disse recentemente, quando pregou em Lucas capítulo 18, dizendo que Deus esconde grandes bênçãos no futuro não revelado para aquele que persevera em oração. Deus esconde grandes bênçãos num futuro não revelado para aquele que persevera na oração. Precisamos perseverar, precisamos continuar. Se nós ficarmos somente andando por vista e não por fé, nós jamais conseguiremos desfrutar as bênçãos que Deus tem reservado para nós. É muito fácil ter vontade de desistir. É muito fácil pensar, não vale a pena. Por que continuar? Por que desgastar? Não, é o contrário. Quanto mais nós persistimos, mais nós vemos Deus agindo em nós. E nós vemos que nós vamos sendo transformados de glória em glória através das tribulações, porque o justo viverá pela fé. E por fim, a oração precisa ser feita em fé. A oração precisa ser feita em fé. Eu sei que o irmão Jairus pregou recentemente no livro de Tiago, capítulo 1, mas nós vemos esse princípio sendo ensinado lá em Tiago, capítulo 1, né, no versículo 5, quando ele fala sobre quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto, peça, porém, com fé, e nada duvidando. E aí ele vai falar que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida de um lado ao outro, né? E que não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa. O homem de coração dobre, ou como explica melhor ali, também algumas versões já tem essa ideia, um homem com uma mente dividida não não receberá nada de Deus nesse sentido. Então nós devemos entender que precisamos verdadeiramente ter fé em Deus quando oramos. Ter fé em Deus. Lembro que um dos primeiros exercícios que ainda é importante no meu dia a dia é Deus me ajuda a ter fé em Ti. A fé que eu tenho é a fé que Deus me dá. Eu, por conta, já teria largado muito antes, porque o problema era gigantesco, né? Os irmãos bem sabem o que nos foi falado lá no hospital. Humanamente, a coisa mais normal seria, tudo bem, chegou ao fim, tá aí. Mas por quê? Por que desistir? Por que não orar? Por que não encarar o problema crendo no Deus que pode todas as coisas? Por que não? Em que momento Deus foi infiel para mim que eu pensasse que poderia duvidar dele? Em que momento Deus não foi poderoso o suficiente para fazer uma coisa inacreditável? Em que momento Deus me colocou essa dúvida no coração? Nunca. Quem me coloca essa dúvida no coração não é meu Deus. É Satanás, que sabe distorcer, que sabe pegar os nossos pontos fracos, nossas fragilidades e nos colocar numa posição de dificuldade. Depois, no capítulo 5, lá, de Tiago também, nós vemos mais um exemplo maravilhoso de oração, e ele fala lá sobre a importância da oração, fala sobre a oração que pode curar, é interessante esse texto, mas ele encerra falando sobre Elias, dizendo que Elias era um homem semelhante a nós, e que orou,
E aí nós vemos que por 3 anos e meio não houve chuva. E orou novamente, e os céus deram água. Um homem que teve fé em Deus, que pediu a Deus algo impossível. Olha, irmãos, ontem, claro que os irmãos estão vendo no domingo, então eu vou falar anteontem, sexta-feira, aqui em Novo Hamburgo fez 30 graus, um calor intenso, um dia muito, muito quente. E hoje, sábado, eu estou filmando essa mensagem. Eu acordei de manhã para dar aula aqui de casa e o que eu via era aquela chuva bem fininha, e varrendo os telhados, porque ela fazia um movimento assim com o vento, assim, e varrendo todos os telhados. E eu pensava, como pode ser o mesmo lugar? Parecia que eu tinha entrado num avião em algum lugar e tinha acordado em outra parte do mundo, porque mudou completamente. Eu não tenho controle nenhum sobre essa natureza. Mas Elias, que era um homem como nós, e a gente pensa, Elias, a gente sabe, né? Elias, ele é o conhecido como aquele que estava lá contra os adoradores de Baal, né? E aí orou e desceu fogo do céu. Então, olha só que poderosa é a oração de Elias. Que homem poderoso esse tal de Elias. Mas é o mesmo que se escondeu numa caverna com medo, que teve tantas dúvidas como teve, que aparentemente entrou em depressão, pensando somente eu sirvo a Deus. Esse homem com suas fraquezas, com suas necessidades, com as suas dúvidas, esse homem Deus ouviu. Por que é que nós não vamos orar? O que mudou de Deus que fez a gente duvidar? Temos que orar com fé. Temos que orar com fé. E o último versículo que eu gostaria de convidar os irmãos a irem comigo é o livro de Marcos, capítulo 11. Livro de Marcos, capítulo 11. Versículos 22 até o versículo de número 24. Marcos 11, de 22 até o versículo 24. A palavra de Deus nos diz: Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Aqui o contexto é que Jesus, né, tinha passado por uma figueira, não encontrou fruto nela, amaldiçoou a figueira, e no dia seguinte os discípulos passaram pela figueira, a figueira havia secado. E os discípulos ficaram atônitos, né, que Jesus tinha dito para a figueira, e ela secou-se, né? Ela nunca mais desse fruto. E aí foi que Jesus falou isso. Foi esse o contexto que Jesus falou isso. É claro que esse versículo não pode estar desconexo de tudo o demais que nós entendemos da palavra de Deus. Sim, nossa oração pode alcançar grandes feitos, mas os grandes feitos não são feitos por nossa oração. Os grandes feitos são feitos por Deus. E nós devemos orar crendo. O grande desafio, o ponto que eu entendo aqui é que Jesus quer nos mostrar, olha, não tem limite. Não tem limite. O que é grande demais para a sua oração? O que é impossível demais ser alcançado por sua oração? Não tem limite. Porque o Deus que vai fazer, ele não é limitado como nós. O Deus que vai fazer não é limitado como nós. Então nós devemos ter fé. Ter fé. O termo aqui, que é interessante, que ele fala, crede que recebestes. Crede que ireis receber? Não, que recebestes.
Irmãos, temos que ter fé. Deus, ele ouve, e ele não está nunca ocupado. Eu posso garantir, eu não tenho um horário específico que eu ore sempre, né, assim, para Deus, assim, sobre essas questões que nós estamos vivendo. Ah, não, orar pela saúde da Luciana é somente às 4 horas da tarde, não tem isso, porque Deus, eu agendei com ele às 4 horas, e aí tem que ser até das 4 às 4h15, porque às 4h15 tem uma pessoa lá na África do Sul que precisa orar também. E é só nas quartas-feiras, né? Porque Deus é muito ocupado e é de mês em mês só que eu consigo orar, achar um horáriozinho com ele. Não acontece isso. E é a grande alegria que a gente sabe quantas pessoas têm orado por nós e elas muitas vezes devem ter suas orações juntos subidas ao trono da graça. E é isso que nos alegra. Imaginar quantas vezes o nome da Luciana chegou nos céus. E da mesma forma, quantas vezes nós levamos outros nomes diante de Deus, né? Tantas pessoas que estão passando pela mesma dificuldade, claro, com estágios diferentes, com muitas variações, né, variáveis que existem, mas em todas elas Deus. Em todas elas Deus. Então, essas são algumas coisas que Deus tem me ensinado através dos últimos tempos quanto à oração. Espero que o irmão possa se sentir encorajado a orar mais. A orar não porque nossas palavras têm poder, mas porque o Deus que ouve as palavras tem poder. E tudo será feito conforme a sua vontade, que é sempre melhor para nós. Que Deus nos abençoe. Tenhamos todos um excelente domingo e até a próxima oportunidade. Microfone desligado. Muito bem, irmãos. Então eu disse que foi uma grande bênção nós ouvirmos a pregação da palavra de Deus, grande desafio que o pastor Daniel nos trouxe. E realmente, meus irmãos, às vezes é necessário que alguns de nós tenhamos ou passemos por situações adversas para que nós demos valor à oração dos irmãos e nós orarmos pelos irmãos. Não que pastor Daniel e irmã Luciana não tenham feito isso, pelo contrário. Eu creio que são dois dos irmãos mais fiéis que nós temos na nossa igreja e eles têm servido ao Senhor fielmente. Eu digo para vocês que pastor Daniel sempre tem dito para nós, tem agradecido as orações e realmente nós precisamos entender que muito pode por sua eficiência a súplica do justo. Então, muito pertinente o desafio que Deus trouxe ao nosso coração pelo pastor Daniel, então continuemos orando por ele e pela nossa querida irmã Luciana. Meus irmãos, eu vou colocar uma pesquisa aí na tela, uma enquete, e eu gostaria muito que vocês respondessem. Por quê? Depois que eu lhes avisei acerca da nossa ideia de fazermos então um grupo de estudo bíblico, eu comecei a pensar que talvez nem todas as pessoas têm Wi-Fi nas suas casas. E eu sei que tem irmãos aqui da nossa igreja que só conseguem acessar as redes sociais, porque alguns planos eles permitem acessar as redes sociais, então eles podem assistir os cultos sem problema. E se nós fizermos com outro aplicativo que não seja as redes sociais, esses irmãos têm alguma dificuldade. Então, eu vou colocar já uma enquete e eu gostaria que você respondesse o seguinte: como que você acessa a internet? Se você tem Wi-Fi na sua casa ou se você acessa pelo 3G ou pelo 4G. Só responda aí e aí no final eu gostaria de saber, isso vai ser importante, porque se eu ver que realmente tem pessoas que têm acessado pelo 3G ou pelo 4G, eu creio que o ideal seria nós usarmos mesmo a plataforma Facebook, que fica mais acessível a todos.
A questão do Zoom é que tem algumas facilidades que o Facebook não tem, mas o ideal é ser algo inclusivo, algo onde todos podem participar, ok? Então, por favor, responda a pergunta aí se você acessa ah, os cultos, se você acessa, se você assiste, né, usando o 3G ou 4G do seu celular, ou então se você acessa o Wi-Fi da sua casa, ok? Então, meus queridos irmãos, vamos para o nosso tempo da escola dominical. Ah, vou já mudar aqui a, a tela. E graças a Deus eu soube que o irmão Cleilton e a irmã Fran, lá do Acre, receberam o seu livro. Inclusive, irmão Cleilton, eu ri aqui quando o irmão disse que está frio aí no Acre. O irmão me perdoe, eu sei que o irmão está falando a verdade. Mas no tempo de seminário, eu estudei com um acriano lá. E uma vez ele contou para mim que teve gente que morreu de frio no Acre quando fez 18 graus, né? Então, eu sei, claro, é diferente, né? Mas eu me lembrei daquela história. Então aproveite o friozinho aí do Acre também, tá bom? Meus queridos, eu ia lhes dizer que também chegou a apostila, o nosso livro, ali para a irmã Eliane, lá de São Cepé, também para a dona Zanza, mas infelizmente teve algum problema no correio, não chegou todas as apostilas lá em Júlio de Castilho, e aí nós vamos pedir a paciência para vocês, eu já mandei mensagem para a editora, também está a caminho as apostilas dos irmãos aqui de Porto Alegre, a dona Roselaine, a Jace, também a dona Yara, ah, e me fugiu a mente, eu creio que mais alguém me pediu, eu sei que tinham 3 apostilas que estavam direcionadas. Ah, sim, o pastor Daniel pediu para sua sogra. Então, 2 apostilas ainda estarão à venda, se alguém tiver interesse, R$ 20, entre em contato comigo, ok? Então, meus queridos, nós temos o privilégio de estudarmos sobre Deus, conhecendo a Deus. E eu quero explicar para vocês o porquê que nós temos estudado esse livro e por que é tão importante. No começo do ano, quando eu estava sozinho, minha esposa ainda estava de férias lá em São Paulo com as minhas filhas, eu estava assistindo e ouvindo uma mensagem do pastor Paulo Júnior e ele disse uma coisa muito verdadeira, que muitas pessoas nas nossas igrejas não conhecem Deus e os seus atributos. E aí ele estava falando sobre este livro do Paul Washer. Inclusive o Paul Washer veio ao Brasil e fez uma conferência junto com o pastor Paulo Júnior. E eu me senti muito desafiado a poder trazer esse estudo para cada um dos irmãos, porque, meus queridos, eu tenho dito para vocês e creio na importância de nós conhecermos melhor quem é o nosso Deus. Então, nós já estudamos sobre a divindade de Cristo, nós já estudamos sobre a Trindade. É claro que é um estudo superficial e eu aconselho a cada um de vocês que, se pode, vocês se aprofundem no estudo. Mas é melhor você ter um aprendizado superficial do que não ter aprendizado nenhum. Então, nós temos feito nos nossos períodos de escola dominical, nos anos anteriores, assuntos muito pertinentes. Falamos sobre as verdades centrais da fé cristã, falamos sobre ética cristã e tantas outras coisas que são importantes, mas se nós não entendermos quem é Deus, todos os outros assuntos, eles não conseguem ter o valor, o peso desejado para cada um de nós. Então, hoje, você que tem o seu livro, a sua apostila, já abre na página 47, porque nós começaremos a falar então acerca de Deus como sendo pessoal, ok? Então, Deus é pessoal. E por causa do nosso tempo, nós vamos apenas introduzir esse assunto. Na semana que vem nós continuamos, mas Deus é pessoal. Vão respondendo, por favor, a enquete, se porventura apareceu aí para você no seu computador ou no seu celular. E aí os irmãos coloquem ali a resposta. No final, isso vai ajudar para decidir se nós vamos fazer então pelo Zoom ou então pelo Facebook, ok? Então, meus queridos irmãos, Deus é pessoal. Ainda por causa daqueles que não receberam as suas apostilas, eu não colocarei apenas as respostas, mas eu vou ler algumas coisas. E já adianto que tem material que não tem no seu livro, na sua apostila, e você pode depois escrever caso você queira, ok? Então, meus queridos irmãos, esta primeira parte tem na sua apostila, na introdução deste capítulo, que é capítulo de número 6, na página de número 47.
Uma das verdades mais importantes das Escrituras é que Deus não é uma força impessoal que move o universo impensadamente, nem é uma força caprichosa que manipula friamente a sua criação com um propósito puramente egoísta. Então, já já nós vamos falar mais sobre isso. As Escrituras nos ensinam que Deus é pessoal, ou seja, ele possui uma personalidade distinguível. Ele tem consciência da sua própria existência, tem um intelecto e vontade e é capaz de ter um relacionamento pessoal com o homem. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de uma maneira tal que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é muito importante nós entendermos que o fato de Deus nos amar, de Deus conhecer cada um de nós pelo nosso nome, de ao orarmos Deus nos ouvir individualmente, mostra que Deus é relacional. Com licença, irmãos. Então, demonstra que Deus é relacional. Mas ainda sobre isso, esse próximo slide não tem na sua apostila. Então, olha só, há religiões que difundem a ideia de que Deus seria uma força universal cósmica, uma força universal ou uma força cósmica, um princípio vital. Tal ideia também é bastante considerada por alguns cientistas e intelectuais. E os irmãos vão ver como isso é um problema. É bastante cômodo pensar em Deus dessa forma, porque essa abordagem elimina qualquer possibilidade e necessidade de relacionamento moral e pessoal entre Deus e os homens, além de destituí-lo do seu trono de poder e glória, bem como de seu status de soberano, diante do qual todo ser deve obediência. Então, meus queridos, nós precisamos compreender que para algumas pessoas que creem que Deus é impessoal, muitos deles fazem simplesmente com o fato de se eximir da responsabilidade de que, se Deus quer ter comunhão com o homem, nós também devemos buscar ter comunhão com Deus. Então, se eu creio em Deus como não sendo o Criador, não sendo o Salvador, então simplesmente eu não tenho responsabilidade alguma. Note ainda naquilo que nós estamos falando o seguinte: Deus é considerado simplesmente a manifestação das forças naturais ou o princípio delas. Deus passa a ser uma palavra simbólica e uma metáfora rica, insignificante para um princípio natural geral, ainda sem nomenclatura. Esse Deus é aceito até por ateus. Ou seja, se não existe qualquer tipo de responsabilidade, se Deus é simplesmente uma força, então as pessoas não terão nenhum tipo de responsabilidade. Porém, meus irmãos, nós precisamos compreender que Deus é pessoal. E a palavra de Deus, a Bíblia, nos fala exatamente sobre isso. Eu só estou abrindo aqui o meu tablet, meus irmãos, para poder ser um auxílio para mim, ok? Então, olha só. Nós vamos ver rapidamente algumas questões acerca de Deus. Vou mudar aqui o slide, acabei não mudando. Olha só, Deus tem consciência da sua própria existência. E aí a pergunta número 1 vai tratar sobre isso, mas antes, você que tem a sua apostila, está escrito ali na introdução desta parte. Pode parecer desnecessário dizer que Deus está ciente da sua própria existência, mas isso é uma das características mais fundamentais de alguém que tem uma personalidade. Há muitas religiões fora do cristianismo cujo conceito de Deus, um D minúsculo, é que ele seria um poder impessoal. Aí cita budismo, taoísmo e outras, etc., né? Ou uma essência que habita em todas as coisas, panteísmo, que diz que todas as coisas são Deus. Em contraste, o Deus das Escrituras é um ser pessoal, que tem consciência da sua própria existência como distinta de todos os outros seres e coisas. Então, olha só, vamos abrir ali em Hebreus 3,14, os irmãos que já nos acompanham sabem que eu tenho colocado os versículos aqui. Hebreus 3,14 diz o seguinte: Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais ainda,
assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Sabe o que é mais interessante nesta parte, meus irmãos? É que o versículo anterior, Moisés está dizendo para Deus, olha, Senhor, quando eu chegar no Egito, vão me perguntar quem foi, qual é o nome daquele que te mandou. E aí Deus responde, eu sou o que sou. Na nossa apostila está dizendo o seguinte: essa é uma forte declaração de que Deus reconhece a sua própria existência, ele sabe que ele é ele sabe que ele é e que é distinto de todas as pessoas e coisas criadas. Eu coloquei aqui, meus irmãos, um acréscimo para que todos possam entender esta parte. Eu coloquei ali, né? A resposta é eu sou. Mas eu coloquei um acréscimo sobre esta questão para dar o entendimento a cada um de vocês. Olha só, o nome que Deus dá a Moisés, eu sou o que sou, é uma revelação Puxa vida, eu tô... Só um minutinho aqui, meus irmãos. Então, é uma revelação da total e completa suficiência de Deus em si mesmo. É uma revelação da aceidade de Deus. Você já vai entender o que é a aceidade. Somente Ele é dele mesmo. Deus e somente Deus não depende de nada. Isso é a aceidade. E isso significa para Moisés e para Israel que Deus não é dependente da cooperação de Faraó para realizar o que ele prometeu. Esse nome de Deus, eu sou, é a forma raiz do nome Yahvé, que é o nome de Deus em hebraico. Em Êxodo 3, portanto, Deus identifica a si mesmo de duas maneiras. Ele diz a Moisés que é o Deus da aliança, que está com o povo dele, e que ele é o Deus que existe em si mesmo, o qual não precisa de nada a fim de ser quem é e de fazer o que ele planeja fazer. Então, meus amados irmãos, essas informações, elas são muito importantes para nós. Já já nós vamos falar sobre Deus ser um ser independente. Então, é importante nós entendermos, porque para muitas pessoas que leem o livro de Êxodo e quando veem Deus dizendo eu sou o que sou, ou até mesmo quando Cristo diz para os judeus eu sou é quem vos fala, muitos não entendem a complexidade e o peso daquilo que estava sendo dito. Lembre o seguinte, existia uma infinidade de deuses no Egito. Então, quando Deus dá a sua credencial para Moisés, ele está então demonstrando que ele é Deus soberano. Então, se alguém perguntasse para Moisés, como é que você vem aqui e diz que Deus mandou que Faraó libertasse os egípcios? Então ele iria responder que o Deus, eu sou o Deus Yahvé, o Deus que está acima de todos, o único e soberano Deus, é quem mandou que eles fossem libertos para poderem adorá-lo no Egito. E aí, meus queridos irmãos, apenas mais uma pergunta nós vamos responder, vamos só ficar aqui na página 47. A pergunta de número 2, eu coloquei ela toda por extenso. As Escrituras nos ensinam não somente que Deus tem consciência da sua própria existência, mas também que ele está consciente de sua individualidade, isso é, sua distinção de todas as pessoas e coisas criadas. Segundo as Escrituras, o que Deus declara a respeito de sua singular existência, que é independente de qualquer outra coisa ou pessoa. Então, meus irmãos, eu já vou colocar as respostas aqui e já leio os versículos, tá bom? Então, não há outro Deus além dele, não há nenhum além dele, não há ninguém que possamos comparar a ele e não há ninguém que seja seu igual. Olha Isaías 45, 21, diz o seguinte: declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador, não há além de mim. Vamos para o próximo versículo.
que está em Isaías 40, 25, que diz o seguinte: a quem, pois, me comparareis para que eu seja igual? Diz o Santo. Então, esses versículos são importantes para o nosso entendimento, meus irmãos, porque existe apenas um Deus. E eu quero complementar essa informação da seguinte maneira: essa informação não tem na sua apostila, você pode complementar depois. A independência de Deus não exclui o seu uso de suas criaturas na execução de sua vontade, mas significa que ele não depende delas. Ele não tem obrigação de usá-las. Preste bem atenção, meus irmãos. Deus nos ama, mas a vontade dele é independente de cada um de nós. O pastor Daniel, na sua pregação, ele falou acerca de sua vida e de sua esposa serem usados pelos propósitos de Deus. Preste bem atenção, meus queridos. Deus quer usar você e sua família, se realmente vocês são salvos em Cristo Jesus. Deus quer usar as nossas vidas. Porém, quando nós demonstramos rebeldia, quando nós demonstramos um coração murmurador, quando nós realmente demonstramos incredulidade em relação aos propósitos de Deus, mesmo que Ele queira nos usar, simplesmente nós deixaremos de ser úteis. Mas a vontade de Deus, ela continua soberana. E a obra de Deus, ela continuará mesmo com a infidelidade dos seus filhos. Vejamos a obra missionária, meus irmãos. Poucos missionários aqui no Brasil, pouquíssimos. Eu posso dizer para vocês que, olha, talvez eu deva conhecer. Eu tenho uma lista de oração com o nome de quase todos os pastores que eu conheço. Eu digo quase porque pode ser que eu lembre de um ou de outro. Então, na minha lista, eu conheço mais de 120 pastores. Desses 120 pastores, pelo menos uns 40 a 50% deles são missionários. Então, num universo de, 50 ou 60 pastores, eu conheço um. Um só, que tem todo o sustento completo. E eu digo isso para os irmãos por quê? Porque o grande problema dos missionários estarem no campo sem o sustento completo não é deles e não é de Deus. A culpa é de nós cristãos que não apoiamos a obra missionária. Muitos têm o prazer, e não há nada de errado nisso, vão lá e compram, vamos supor, uma camisa do Grêmio, uma camisa do Inter, uma camisa do Corinthians, enfim, uma camisa de um time de futebol, pagam lá 12 vezes de R$ 25. Uma camisa, acho que está R$ 300, se eu não me engano. Então paga lá R$ 25 por mês por uma camisa de futebol. Mas não conseguem, irmãos, tem a regularidade de pagar para um objeto, para o seu uso pessoal. Mas não podem dar R$ 10 de oferta para missões. Não podem dar um valor que seja para outros fins. Então a palavra de Deus diz que onde está o seu tesouro vai estar o seu coração. Então muitas vezes nós deixamos de ser usados por Deus por nossa própria culpa, porque nós não estamos com os olhos na obra de Deus. E aí, meus irmãos, para complementar essa informação, a expressão Deus está dependendo de nós faz Deus mais fraco do que nós. Deus nos usa na propagação da sua causa, mas o que ele faz através de nós poderia facilmente ser feito sem nós. Simples assim. Mas nós somos privilegiados por podermos cumprir a sua obra. E finalmente, irmãos, terminaremos com este parágrafo e mais um versículo. Deus não deriva sabedoria ou poder algum de suas criaturas. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Olha o que o versículo nos fala, que é praticamente a mesma informação. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Então, meus amados irmãos, Deus, ele não tem obrigação nenhuma de fazer qualquer coisa por nós. Nós é que somos dependentes deles. E aí nós encerraremos esta parte hoje, porque nós continuaremos na semana que vem, introduzimos então
E essas informações são importantes para cada um de nós. Então, meus irmãos, reflita nessas verdades que você ouviu hoje pela manhã. Reflita que nós precisamos servir melhor ao nosso Deus. E aí, meus queridos, antes de nós encerrarmos, eu estou vendo aqui que 18 pessoas responderam a nossa pergunta e 13 pessoas usam Wi-Fi e 5 pessoas usam 3G ou 4G. Então, meus queridos, eu creio que a melhor forma de nós podermos incluir a todos nos nossos estudos, estudos bíblicos, é fazermos então no Facebook. Porque nós não podemos deixar de fora as outras pessoas que não podem usar o aplicativo, que aí vai demandar da sua internet e alguns realmente não tem como, ok? Então nós daremos informações para vocês. Eu creio que vai ser uma coisa muito bacana. Faremos então na nossa plataforma aqui do Facebook, na página da nossa igreja, todas as sextas-feiras do mês de agosto. Então não começa na semana que vem, tá? Começa daqui a 2 semanas. Semana que vem, dia 31, é na sexta-feira, tá? Deixa eu só confirmar aqui se eu não estou enganado, mas até onde eu tinha visto, dia 31 é na sexta-feira. Vamos lá. Exatamente, sexta-feira, então começamos no dia 7. Dia 7 nós começaremos os nossos estudos, mas nós avisaremos aqui no Facebook, tá bom, meus queridos irmãos? Então, olha, muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando. Eu sei que hoje nós passamos um pouquinho do horário, mas de qualquer forma, uma grande bênção estar aqui com vocês. Vários irmãos colocaram aqui informações. O irmão Cleilton disse que acordou às 6h30 da manhã pela diferença de horário para inaugurar a apostila. Muito obrigado, irmão Cleilton. Um abraço para o irmão. Lá no Acre, se eu não estou enganado, é 1 ou 2 horas de diferença aqui para nós. Então, Deus há de recompensar a fidelidade de todos os irmãos. Meus queridos, muito obrigado pela audiência, pela sua audiência. Obrigado, então, por estarem conosco. Lembre-se que hoje à noite, às 19 horas, estaremos juntos novamente. Então, coloque aí no despertador do seu celular, quando for 5 para as 7. Eu falei 9 horas? Eu agora não me lembro. Às 19 horas nós estaremos juntos. Famoso 7 horas da noite nós estaremos juntos aqui, ok? Meus irmãos, mais uma vez, sintam-se abraçados por nós amamos vocês. Eu não vi ali, ninguém colocou hinos, né? Além da dona Eida, que já tinha pedido para nós cantarmos um hino hoje à noite. Se você quiser um hino especial do cantor cristão, do Voz de Melodia, do HCC, manda para nós, que aí nós teremos o maior prazer de podermos cantar hoje à noite com os demais irmãos, tá bom? Vamos orar e aí nós estaremos encerrados esta manhã. Oremos então. Pai de amor, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela pregação da sua palavra, pelo teu servo, pastor Daniel. Continua abençoando sua vida e da irmã Luciana, fazendo a obra do Senhor, não só por eles, mas através da vida deles e de tudo aquilo que tem acontecido. Trabalha no coração do nosso povo, que nós possamos cada vez mais estar perto do Senhor, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, que possamos neste dia refletir nas verdades aprendidas e pedirmos também que o Senhor possa colocar no coração de cada um a importância de estarem hoje aqui para estarmos em comunhão às 19 horas. É o que nós agradecemos ao Senhor, lhe pedimos todas essas coisas em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus irmãos, um bom almoço para vocês. Hoje está um belo dia para uma sopa, né, não, dona Gessi? Eu e a dona Gessi gostamos muito de sopa. Eu não sei se aí no Acre, né, o irmão Cleilton, vai uma sopinha, mas de qualquer forma o tempo é propício para isso, ok? Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Nós ouviremos um hino e estaremos encerrados. Então, sintam-se abraçados por nós. Um grande abraço para todos e até às 19 horas.